Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso CDF Concurso. Estamos aqui no mini curso para contabilidade voltada para concursos e hoje nós vamos falar da estrutura conceitual. Na aula passada nós falamos da Resolução 750, que foi revogada. Ela trazia os princípios contábeis que durante muitos anos foram usados não só para a contabilidade da vida do dia a dia, como também para a cobrança de prova, que é o nosso principal objetivo aqui. E ela foi revogada. E por que nós estudamos? Como eu já expliquei, porque as bancas insistem em cobrar. E o que acontece com a revogação dessa norma? Essa norma foi revogada pelo surgimento da estrutura conceitual, que é o CPC 00, como é popularmente conhecido. E hoje nós vamos estudar o CPC 00. Faremos a apresentação dele, tendo as considerações iniciais, vendo a sua finalidade, falaremos sobre relatório contábil financeiro, características quantitativas e qualitativas, critérios de avaliação e outros conceitos relevantes. Perfeito? Então vamos começar agora falando primeiramente das considerações iniciais. A primeira consideração que eu quero fazer com você é essa evolução que houve na contabilidade. No nosso livro digital, lá no final da aula 1, eu deixei registrado toda essa evolução para que você entenda como que isso surgiu, para que você consiga entender o que são esses pronunciamentos, para que eles servem e como eles surgiram. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, volta lá na nossa aula 1, no final do nosso livro digital, eu vou estar explicando a evolução histórica. Nessa evolução, chegou o CPC 00, também conhecido como estrutura conceitual. Ele trouxe um novo arcabouço para a contabilidade. E nessa vinda, ele revogou a Resolução 750 que nós estudamos na aula 1. Perfeito? Ainda continua caindo em prova, por isso nós estudamos. Mas hoje, atualmente, o Conselho Federal de Contabilidade entende que ela está revogada. É um pouco difícil, juridicamente, você entender esse fenômeno. É uma norma, porque o CPC é um pronunciamento técnico, eu vou explicar um pouquinho para você, e vai ficar um pouco confuso juridicamente você enquadrar o que de fato aconteceu. Mas não se preocupe com isso, que isso não é alvo de cobrança em prova. O que precisa saber para a prova é que está revogado e no lugar dela está a estrutura conceitual. Ok? Então vamos lá. Quando surgem os CPCs, nós temos a primeira dificuldade, porque os CPCs surgiram. Entretanto, eles surgiram em caráter facultativo. A norma, o comitê e CPC, a sigla CPC, pode fazer referência a duas instituições distintas. Primeira, as normas, CPC 00, CPC 01, CPC 15, ou o próprio comitê que elabora essas normas, chamadas pronunciamentos técnicos, os pronunciamentos contábeis, pronunciamentos. Então, a Comitê de Pronunciamentos Contábeis, conhecida como CPC, produz os seus pronunciamentos, que também são conhecidos como CPC. Mas, em regra geral, quando nós falamos CPC, nós estamos nos referindo ao pronunciamento e não ao comitê. CPC 00, CPC 01, CPC 26, nós estamos nos referindo ao pronunciamento e não ao comitê. Pois bem, então, esses pronunciamentos eles chegaram em caráter facultativo. Por que eles chegaram em caráter facultativo? Porque essa lei 11.638 de 2007, que foi a primeira lei a trazer significativas mudanças na contabilidade, ela falou o seguinte, que esses órgãos aqui, a CVM, o Banco Central, as agências reguladoras como um todo e todos os demais órgãos reguladores, eles podem aplicar isso de caráter facultativo, ou podem simplesmente dispensar. E essa lei, não satisfeita em trazer essa redação, ela ainda disse que lá na outra lei, a 6.385, que fala de mercado de valores imobiliários, ela alterou para levar também essa redação. Ou seja, numa interpretação jurídica, entende-se, com fruto dessa análise, que os CPCs são de caráter facultativo. Eles são apenas a título de orientação.
Para a prática, isso não importa muito como funciona, mas para a prova, o que vale saber é que você tem que sabê-lo. Se ele é facultativo ou não, a prova vai cobrar de você. Tá certo? Mas então por que eu estou citando esse exemplo? Porque já que ele é de caráter facultativo, evidentemente ele não vai ter a proposta de regular nada. Ele vai ter a proposta apenas de dar orientações, diretrizes. É uma coisa bem abstrata. E essa é a principal dificuldade do aluno em estudar o CPC 00, que é essa estrutura conceitual, porque ele é extremamente abstrato. Eles são apenas orientações. Eles não traçam diretrizes específicas, comportamentos específicos, não tratam nada disso. Eles só são abstratos. E isso dificulta estudar, porque os conceitos ficam difíceis de você visualizar na prática e, além disso, ele se torna extenso, porque ele está reduzindo uma coisa abstrata, então se propõe a explicar aquela abstração, e se torna maçante do aluno ver e ouvir. Ora, para contornar esse problema, e não fazer com que essa aula vire uma canção de ninar e você durma aqui na minha aula, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi pegar como as bancas estão cobrando isso nos seus respectivos exames. De concurso, no exame de suficiência do CFC. E em cima disso, eu percebi o que o aluno precisa saber para acertar as questões. Lembrando que aqui nós não estamos numa graduação. Aqui nós estamos com o alvo de acertar questões e passar no concurso público. Então é assim que a gente tem que se nortear. Não adianta a gente ficar debatendo se isso é certo ou se isso é errado, se a banca sabe ou se a banca não sabe. O que importa é você acertar a sua questão e garantir o seu cargo. Então, dentro dessa linha, eu elaborei um roteiro onde eu vi como as bancas estão cobrando essas questões e quais são as informações que o aluno precisa saber, de maneira a reduzir o CPC e não ficar uma leitura maçante. É claro que aquele aluno ou aquela aluna que quiser realmente saber e entender o CPC, ele pode ficar à vontade para lê-lo em casa, baixar na internet, lê-lo na sua íntegra. Mas aquele aluno que não tem esse objetivo, ou às vezes até tem, mas o tempo não permite, ele vai poder fazer a sua prova com tranquilidade com o roteiro que eu estabeleci aqui. Porque aqui nós vamos ver palavras-chave que vão ajudar você na hora de achar o gabarito da prova. Você vai ler o enunciado e você vai começar a procurar as palavras-chave, porque é assim que a banca faz para poder fazer o seu gabarito. Como a coisa é abstrata, se ela deixar na interpretação de cada aluno, é óbvio que não vai ter gabarito. Vão ter várias formas de chegar no mesmo lugar, e aí a opção vai ter que ter 20 alternativas corretas para corresponder à interpretação de cada aluno, cada aluna. Para que isso não aconteça, ela usa normalmente palavras-chave, que são trechos da norma que ela traz para os seus enunciados, ok? Então, é uma forma de você chegar ao gabarito. Uma outra forma de você chegar ao gabarito é você entendendo de uma maneira genérica como funciona o CPC 00 e para que ele se destina. Porque nem sempre a banca faz uma questão trazendo palavras-chave. Muitas das vezes ela quer ver se você entende o propósito do CPC. E aí ela traz uma questão que, se você souber o propósito, independente de palavra-chave, você também precisa acertar. Você também pode acertar. E essa é a forma que nós vamos trabalhar essa aula. Nós vamos trabalhar com as palavras-chave que as questões trazem e também com um entendimento global de onde está encaixado o CPC, para que você possa ter segurança de acertar suas questões de prova. Perfeito? Então vamos lá. Sabendo que ele é de caráter facultativo, nós vamos saber também que ele traz normas gerais, já que é facultativo. Ele não costuma trazer normas específicas. E é uma característica dele. E é uma das suas finalidades. Perfeito? Aqui, quando a gente fala de finalidade, a gente vai ver que uma das suas finalidades é estabelecer conceitos. Então, ele estabelece conceitos. Conceito da ideia de abstrato. Conceito da ideia de genérico. Conceito traz a ideia de universal. Não é uma coisa específica. Então, a finalidade do CPC é estabelecer conceitos que fundamentam a elaboração e apresentação das demonstrações. Então, quando for lá o contador, o profissional de contabilidade, realizar suas demonstrações, ele não pode fazer uma demonstração da forma que ele acha melhor para a empresa, ou da forma que o diretor acha melhor para a empresa. Ele não pode fazer isso.
ele tem que fazer as suas demonstrações baseadas nesses conceitos que o CPC 00 trouxe. Não pode haver conflito, porque os órgãos, eles até estão facultados a seguir os pronunciamentos, mas os profissionais liberais não, porque senão já pensou, vira uma bagunça. As empresas não, porque vira uma bagunça, exceto se um desses órgãos, CBM, CVM, Bacen, etc., autorizar a facultatividade. Aí aquela empresa ou aquele profissional pode seguir. Do contrário, da própria cabeça, ele não pode seguir o que ele acha. Não é facultativo, ele tem que seguir a orientação técnica. Perfeito? Então, veja que essa orientação técnica elabora conceitos. O profissional de contabilidade, a empresa, a entidade, seja lá quem for, ela é livre para fazer a sua contabilidade da forma que achar melhor, desde que observe os conceitos na hora de fazer as suas demonstrações. Ok? E quando ela faz demonstrações, essas demonstrações são voltadas a usuários externos. Perfeito? O usuário externo dá aquela ideia de abrangência. Então, o que o CPC está dizendo? Que ele estabelece conceitos para que você elabore as demonstrações para usuários externos. Ora, se você elabora para os usuários externos, se serve para os usuários externos, evidentemente também serve para os usuários internos. Então, por mais que a literalidade vá trazer o usuário externo, entenda-se usuário de maneira geral. Então, entenda também que as demonstrações contábeis são feitas também para atender o maior número de pessoas possíveis. Não é feita para atender um público específico. Isso é uma pegadinha comum de prova, que ele bota lá numa das opções, a demonstração contábil serve para atender os interesses das autoridades tributárias. E aí o aluno pensa, bom, autoridade tributária, né, é o manda-chuva, então a afirmativa está correta. Não. Mesmo sendo autoridade tributária, o propósito do CPC não é atender o que elas querem. Elas até podem se valer dos conceitos para chegar no seu objetivo, mas o objetivo da estrutura conceitual não é atender os interesses da atividade da autoridade tributária, não é atender o interesse do diretor da empresa, dos profissionais de contabilidade. Não, o objetivo do CPC 00, estrutura conceitual, é atender a todos, em caráter universal, todos os usuários. E as demonstrações também são feitas de maneira a atender a todos em caráter universal, o mais genérico possível. Então, cuidado com as questões que trouxerem a ideia de específico, ok? E ela não é um pronunciamento técnico estrito sensu, ou seja, não é um pronunciamento técnico propriamente dito, não é uma norma a ser seguida na marca. Não, ela dá apenas ideias, conceitos. E aí, outros CPCs vão sim trazer normas, trazer preceitos a serem seguidos. Mas esse, em especial, não se propõe a isso. E isso é tão claro que ele coloca no seu próprio texto. Ele não se propõe a ser uma norma propriamente dita, apenas estabelecer conceitos. Ok? Bom, não, por consequência, ele não define nem normas, nem procedimentos. Atento para isso também em questões de prova. Às vezes a questão pode trazer a ideia de que o CPC 00 estabelece normas para fazer... Não, ele não estabelece normas. O CPC 00 estabelece procedimentos específicos para elaborar... Não, não estabelece. Ele estabelece conceitos abstratos. Ok? Visto isso, nós vamos pegar aqui uma questão que caiu no CAGE do Rio Grande do Sul, no cargo para auditor do Estado. Né? Olha o questionamento que essa questão fez. Ela trouxe um enunciado, as informações, tal, e ao final pediu, julga os itens a seguir. Aí ela colocou algumas afirmações. Primeira afirmação, as instituições financeiras, então ela está falando de instituições financeiras, elas estão interessadas em quê? No endividamento de uma empresa e na existência de liquidez. Então ela está dizendo para mim que um banco ou uma instituição financeira, ela está interessado na liquidez de uma empresa e no seu grau de endividamento. Isso é verdadeiro ou é falso? Se a gente parar para pensar, talvez não tenha isso explicitamente escrito em uma norma, mas se a gente parar para pensar de uma forma abstrata, isso é verdadeiro. Quando uma instituição financeira vai contratar com uma empresa, o que vai acontecer? Ela vai estar preocupada com a liquidez dela, para ver se tem capacidade de pagamento, o grau de endividamento. Então, a instituição financeira está, sim, preocupada com esse tipo de informação.
Ou seja, essa afirmativa que ela trouxe é uma afirmativa verdadeira. Ok? Outra afirmativa. Em análise, e agora está falando de investidor, né? O que o investidor busca? Busca avaliar uma empresa que seja mais lucrativa e pague maiores dividendos. Claro, uma das principais finalidades de eu fazer um investimento em uma empresa é receber dividendos. Porque eu não vou investir meu dinheiro à toa, de graça, filantropicamente. Eu quero um retorno, e esse retorno, muitas das vezes, vem em forma de dividendo. Então, eu, como investidor, evidentemente, estou interessado em dividendos. Então, veja que nós estamos, para chegar ao gabarito da questão, raciocinando. Nós não estamos lançando mão de uma norma escrita, de um procedimento técnico escrito numa norma. Não, nós estamos raciocinando. Justamente porque a estrutura conceitual trouxe essa ideia de você raciocinar desde que você não fira os conceitos elementares que ela trouxe. Porque ela te dá essa liberdade. Então as bancas vão trabalhar um pouco com isso e você tem que entender essa ideia. Então o investidor procura uma empresa mais lucrativa que, consequentemente, vai pagar maiores dividendos. Claro. Então essa afirmativa está verdadeira. Ele trouxe mais uma. Ele agora fala de agências reguladoras. Ele falou de instituições financeiras, falou de investidor e agora está falando de agências reguladoras. As agências reguladoras apuram lucro tributável, ou melhor, apuram lucro. Não, uma agência reguladora, se a gente for importar lá o conceito de direito administrativo, ela não serve para apurar lucro. Isso aí é trabalho de contador. O contador é que faz esse trabalho de apuração do resultado, né, escrituração contábil. Isso não é trabalho de uma agência reguladora. Você consegue imaginar, por exemplo, talvez a Agência Nacional de Petróleo fazendo a apuração do lucro de todas das concessionárias dos postos de gasolina do Brasil? Vai enlouquecer. Então não tem como uma agência reguladora apurar lucro. Ela vai estabelecer normas para que seja feita a apuração do lucro, por exemplo. E aí o profissional lá daquela empresa ou daquela concessionária é que vai fazer esse trabalho. Não é a agência reguladora em pessoa. Ela vai editar normas que pode seguir ou não o CPC, como nós vimos lá em cima no início da aula. Porque os CPCs são em caráter para uma agência reguladora facultativo. E a partir do momento que a agência reguladora determina, o profissional que ela regula não pode abrir mão dele. Se, por exemplo, a agência reguladora disser que naquele caso específico é necessário seguir o CPC tal, o profissional tem que seguir, não tem para onde correr, perfeito? Então, a agência reguladora ela não apura lucro, então essa alternativa está falsa. Por fim, ela diz, agora empregado, outra figura, veja que ela consegue, veja que a questão, ela tenta buscar em você essa diversidade de propósitos da estrutura conceitual. Fala de instituição financeira, fala de empregado, fala de investidor, e realmente todas essas pessoas podem lançar a mão da estrutura conceitual para tirar informações ou elaborar informações. Ok? Então agora empregados. Ela diz que o empregado da empresa está interessado na demanda do mercado e no preço necessário para obter margem de lucro. Não, o empregado ele não está interessado nisso. Se você é empregado de uma empresa, você está preocupado com a margem de lucro dela? O seu diretor fala para você, o seu empregador fala para você qual é a margem de lucro dele? O seu diretor fala para você, por exemplo, qual é a demanda que o mercado tem do produto que você está oferecendo? É claro que não. Esse interesse não é para o empregado. Esse interesse possa ser talvez para o empregador. O empregador seu saber a demanda do mercado vai fazer com que ele invista nisso ou naquilo na empresa para melhorar o seu desempenho e o seu lucro. Então, o empregador está interessado nisso. Assim como outras pessoas, um acionista, por exemplo, que quer comprar ações daquela empresa, vai estar preocupado com a demanda no mercado. Eu não vou querer investir em ações de uma empresa que não vende. Então, eu quero saber a demanda do mercado para poder saber se é confiável investir naquela empresa. Então, quando eu olho essa afirmativa, ele aqui não é o empregado que está interessado nisso. Quem está interessado pode ser um acionista, pode ser o dono da empresa e outras pessoas que possivelmente interessadas, mas não especificamente o empregado. O empregado quer ganhar o salário dele. Ah, mas o empregado tem a participação no lucro. O empregado só quer saber o valor da participação no lucro. Eu, quando trabalhei na empresa Vale, a antiga Vale do Rio Doce, agora Vale, quando eu trabalhei lá e tinha participação no resultado,
Eu não queria saber o quanto a Vale lucrou, eu queria saber o quanto eu ia ganhar daquela participação. Se a Vale lucrou 10 bilhões ou se lucrou 1 bilhão, para mim não interessava. Para mim interessava o quanto eu ia receber daquela participação. Então o empregado, em regra, não tem esse tipo de interesse. Não é inerente ao empregado esse tipo de interesse. Por isso que a afirmativa está falsa. E sendo essa afirmativa falsa, estão corretos quais itens? Apenas o item 1 e o item 2, porque o item 3 e o item 4 estão incorretos, ok? Então, essa é uma questão trazendo um pouco dos conceitos da estrutura conceitual. Então, veja, a estrutura conceitual, ela visa isso. É uma norma, é uma orientação que serve para os mais variados tipos de usuários que estão atrás das informações contábeis. Perfeito? E agora nós vamos falar da finalidade, continuar falando da finalidade da estrutura conceitual. Quando a estrutura conceitual auto-intitula a sua finalidade, o que acontece? Ela traz uma lista de 7 itens, 7 incisos, que é um pouco cansativo o aluno memorizar um por um. Eles são extensos. Como eu disse, como é uma norma abstrata, ela tende a ser extensa. Então, ele vai trazer 7 itens para o aluno memorizar e vai cobrar na prova. Mas você precisa memorizar os 7 itens? Não, basta você entender a sistemática, que você vai tranquilamente acertar uma questão que aborde a finalidade da estrutura conceitual. Perceba o seguinte, nós temos palavras-chave. Se você quiser ir lá depois, com calma, no sua extra classe ler, você vai ver que esses 7 itens da finalidade traz estas palavras-chave. Ela dá suporte, claro, dá suporte por quê? Porque ela é em caráter genérico, ela não determina nada, ela só apenas suporta você ou uma agência reguladora, para estabelecer uma determinação, ela dá suporte. De igual modo, ela auxilia. Então, ela auxilia na elaboração das demonstrações, dando sugestões, ela auxilia os responsáveis por essas demonstrações, para que eles possam saber como elaborar, ela auxilia os auditores independentes a emitir o parecer sobre as demonstrações que eles estão analisando, ela auxilia os usuários a interpretar as informações que estão recebendo. Então, além de suporte, ela também presta auxílio. E, por fim, ela também ajuda a interpretar. Então, com essas 3 palavras-chave, dar suporte, auxiliar e interpretar, você consegue identificar se uma questão de prova está tratando sobre a finalidade da estrutura conceitual. No gabarito, tem que trazer uma dessas palavras-chave. É claro que o fato de estar uma palavra-chave lá não é o suficiente. Se ele chegar e disser, por exemplo, ajudar apenas as autoridades fiscais a interpretar. Não, está incorreto, porque como nós vimos, os usuários não são apenas as autoridades fiscais, são todas as pessoas interessadas de maneira geral, ok? Agora nós vamos falar do relatório contábil e financeiro. O que é isso? Os relatórios contábeis e financeiros são documentos. Documentos que a empresa elabora para o controle das suas atividades e do seu patrimônio. Dentro desses documentos estão as demonstrações contábeis, ou seja, o relatório contábil e financeiro inclui demonstrações contábeis e outros documentos que não vão ser objeto do nosso estudo, mas apenas para que você não cometa o erro de entender que relatório contábil e financeiro é sinônimo de demonstração contábil, não é. Ele engloba demonstrações contábeis, mas também pode incluir outros documentos. Perfeito? Seguindo, o que nós precisamos saber sobre relatório contábil e financeiro? Os relatórios contábeis e financeiros, a utilidade deles é fornecer informações, e aqui é uma expressão-chave quando nós falamos de relatório contábil e financeiro, sobre a entidade que reporta a informação. Entidade que reporta informação nada mais é que a própria empresa. A empresa que está fornecendo informação sobre si mesma. Então, esse nome bonito, entidade que reporta a informação, nada mais é que a própria empresa. Se eu for traduzir isso aqui, do jeito que está aqui, eu vou traduzir que a finalidade dos relatórios é fornecer informações sobre a empresa.
Esse nome que está aqui nada mais é que sinônimo de empresa ou da entidade que a gente está falando, ok? Nada mais é do que isso. Então, os relatórios contábeis, incluindo as demonstrações e outros documentos que possam ser necessários, eles têm a finalidade de fornecer informações, apenas isso, ok? E aqui, importante, tanto as informações quanto os usuários, eles precisam ser de caráter geral, como nós falamos. O CPC 00, ele é universal, ele é abstrato, é aplicável a todos. Então, ele traz essa ideia de atender a todos. Então, essas informações têm que ser informações que atendam a todo mundo, não pode atender a um público específico, tem que atender a todos. Vamos dar aqui um exemplo de usuários, né? A norma, ela mesma traz alguns exemplos de usuários. Não quer dizer que sejam os únicos. São apenas exemplos de usuários, talvez os usuários mais comuns interessados nas demonstrações e nos procedimentos orientados pela norma. Então, quais tipos de usuários que a norma traz como exemplo? Nós temos investidores, nós temos credores e nós temos financiadores, que são os usuários que mais comumente estarão interessados sobre as atividades contábeis da empresa. Dificilmente você, como pessoa física, vai estar interessado na operação do seu banco, na contabilidade do seu banco, porque você não é investidor, você não é credor e nem tampouco você é fornecedor. Então você não vai ter, evidentemente, o interesse. Você pode até pontualmente tê-lo, mas não é regra geral, né? Só vai, em regra geral, ter esses interesses, esses aqui. Mas nada impede que outros usuários estejam interessados. As autoridades fiscais, por exemplo, evidentemente vão estar interessadas nas informações contábeis. E elas não estão elencadas na norma, a título de exemplo. Mas isso não quer dizer que estão excluídas. Então, quando falar de norma CPC 00, entenda-se abranger a maior quantidade de usuários possíveis. O que também não é sinônimo de dizer que todas as demonstrações e documentos tenham que ser em caráter universal. Não. Você pode ter informações e documentos contábeis elaborados por um público geral e pode ter um outro documento elaborado por um público específico, que é o caso das autoridades fiscais. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, nós temos um documento fiscal chamado GICMS. A GICMS é um documento voltado para a autoridade fiscal. Quando o contador vai lá e faz a escrituração da GIA, aquela GIA não é voltada para um acionista, ela é voltada exclusivamente para a autoridade fiscal. Só que, por exemplo, isso não exclui a obrigação, por exemplo, de fazer um balanço patrimonial. Ah, já que eu fiz a GICMS, eu não preciso fazer o balanço patrimonial. Negativo. Eu tenho ambas as obrigações. Então, cuidado com isso. O fato de o CPC 00 me trazer a obrigatoriedade de elaborar documentos que sejam de caráter geral não exclui, talvez, uma possível necessidade de elaborar documentos específicos. Uma GICMS, uma nota fiscal. A nota fiscal ela é voltada para as autoridades fiscais e para os compradores, em especial para a autoridade fiscal. Aí, porque eu fiz na nota fiscal, não preciso elaborar a DRE? Não, claro que não. Eu elaboro os dois. Perfeito? Feito isso, nós vamos falar agora sobre as características qualitativas e quantitativas. Essa parte da norma, ela é extremamente cobrada nas bancas. Por quê? As bancas é uma parte da norma que ela é mais específica, não é tão abstrata, traz definições precisas. Então fica muito mais fácil para a banca fazer um gabarito. Se está fora daquilo ali está errado, se está dentro daquilo ali está certo, não cabe interpretação. Então, essa parte da estrutura conceitual é muito cobrado pelas bancas, porque elas tentam misturar os conceitos que são precisos para confundir a cabeça do aluno e ele errar o gabarito. E aí você tem que ter atenção com isso. E nós vamos trabalhar isso agora. Veja, as características qualitativas, e aqui faz uma ressalva sobre as características qualitativas e as características quantitativas. Nós vamos ver a diferença agora. As características quantitativas, elas dizem respeito a valores. Então, as características quantitativas do patrimônio é quanto vale aquele patrimônio. Quanto vale aquele item do ativo, quanto vale aquele item do passivo.
Então, vai variar de empresa para empresa. A norma não tem como estabelecer isso. Então, ela não vai se preocupar com as características quantitativas. Ela vai se preocupar com as características qualitativas, que é o que ela traz. Ela traz as características qualitativas. Por quê? Porque aí, sim, é para todas as empresas. Por exemplo, um estoque vai ser estoque para toda empresa que vende mercadoria. Não tem estoque para uma empresa estoque e outra conta para outra empresa. Um é estoque, o outro é produtos à venda e o outro é produtos para lucrar. Não, independente do nome que você dê, sempre vai ser estoques. Então é uma característica qualitativa. Por quê? Está tratando de um item do patrimônio que é destinado para a venda. Então ela se preocupa com isso, características qualitativas, porque é possível padronizar. E agora nós vamos começar falando de uma característica qualitativa chamada fundamental. As características qualitativas se dividem em fundamental e melhoria. E nós vamos começar primeiro avaliando as características fundamentais. Por quê? Porque elas são um pouquinho mais curtas. E as características fundamentais, elas se dividem em relevância e representação fidedigna. Dentro da relevância, existe aqui um conceito embutido chamado materialidade. Então, a materialidade está embutido no conceito de relevância. Então, vamos agora começar a ver isso aqui. A característica de relevância e a materialidade que está embutida sobre ela. A característica fundamental, vamos falar de relevância. Relevância nada mais é que fazer diferença na tomada das decisões. Então, quando uma questão de prova trouxer para você falando de uma informação contábil ou de algo relevante, a primeira mensagem que tem que vir na sua cabeça é algo que faça diferença na tomada de decisão. Se aquela informação é capaz de gerar diferença na tomada de decisão de um investidor, seja lá de o que for, aquela informação é relevante. Então, falou relevância, você tem que trazer esse conceito na sua mente. Fazer diferença na tomada de decisão. É a frase-chave que tem que acompanhar o conceito de relevância. E a relevância, para que ela faça diferença, ela tem que ter alguns atributos. Um dos atributos é o valor preditivo. Ela tem que ter o valor preditivo, ou seja, ela tem que ter a capacidade de predizer possíveis resultados. Então, quando falar relevância, você associar automaticamente a valor preditivo e valor confirmatório, que é o feedback e avaliações prévias. Então, vejam que estão interligados. Eu faço, a informação é relevante quando ela tem valor preditivo, ou seja, ela me possibilita enxergar um resultado futuro, mas, ao mesmo tempo, ela pode também ter valor confirmatório, ou seja, eu já fiz uma avaliação futura e aquela informação confirmou que a minha avaliação futura está correta. Então, relevância é isso. Pense sempre em fazer a diferença na tomada de decisões, seja de quem for. E para isso, ou ela precisa ter um valor preditivo, possibilitar avaliações futuras, ou ela precisa ter um valor confirmatório, que é confirmar aquilo que já foi previsto. Perfeito? Além disso, a relevância está intimamente ligada à materialidade. Ou melhor, a materialidade está dentro da relevância. E o que é materialidade? É o poder de influenciar nas decisões. Mas aí então, qual é a diferença entre relevância e materialidade? Porque se você prestar atenção na definição, em ambos os casos, eles vão fazer diferença na tomada de decisão. A materialidade vai fazer e a relevância também vai fazer. Então, qual seria a diferença de uma para outra? A diferença é que a relevância, ela diz respeito a qualquer informação. Então, qualquer informação que tenha capacidade de influenciar a decisão de algum usuário, ela vai ser considerada relevante. Já a materialidade é diferente. A materialidade é uma informação que é específica ao valor, à magnitude daquela informação, daquele item patrimonial. Então, por exemplo, saber se aquela informação tem materialidade depende da magnitude e do valor do item patrimonial em jogo. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui um banco famoso,
o Banco Itaú. Se o Banco Itaú perder R$ 100, se forem roubados R$ 100 do Banco Itaú, essa informação ela é material? Esse dado, o roubo de R$ 100 do Banco Itaú, é um fato contábil material? Não. Por quê? Por conta da magnitude de volume de dinheiro que o Itaú movimenta, esses R$ 100 não faz diferença. Então, ela não é informação material. Agora, se sumirem R$ 100 da vendinha do feirante ali da esquina, que vende, por exemplo, doces ou queijos, evidentemente que esses R$ 100 vão ser uma informação material. Por quê? Porque por causa da magnitude do volume de dinheiro que ele movimenta. Então, materialidade tem a ver com o valor, com a magnitude daquele item patrimonial, para a gente poder dizer se aquela informação é material ou não. Então, grave isso. Já relevância não. Relevância não necessariamente está atrelado a isso, ok? Eu posso, por exemplo, pensar na relevância como um volume. Eu posso pensar na relevância como, vamos ver um exemplo aqui de relevância que não seja material. Pronto. A fusão de duas universidades numa cidade de médio porte. Então, as duas maiores universidades vão se fundir. Essa informação é relevante? Claro, porque vai afetar a decisão de várias pessoas, inclusive dos próprios estudantes. Mas ela está envolvida com algum volume ou magnitude? Não. Eu não estou levando em consideração quanto vai ser o novo patrimônio, enquanto vai ser lucrativa essa operação. Eu não estou levando em consideração nenhum desses dados. Eu só estou levando em consideração a seguinte informação. Duas grandes universidades vão se fundir. É uma informação relevante, mas a gente não está analisando a materialidade. Nós estamos analisando apenas a informação. Percebeu a diferença entre materialidade e relevância, em que pese uma estar dentro da outra, mas você conseguiu identificar a diferença deles? Bom, vamos ver como é que isso foi cobrado já em uma questão de prova. Vamos olhar aqui o exame de suficiência do CFC. Então ele vai me trazer o seguinte, vai me trazer o enunciado e vai dizer que a relevância, ela auxilia o usuário em todos os itens, exceto. Então ele quer saber em que item a relevância não auxilia o usuário. Vamos lá para as nossas opções. A relevância auxilia na previsão de eventos futuros? Uma informação relevante auxilia? Sim. No exemplo que eu dei, das universidades que vão fundir, essa informação é relevante por quê? Porque vai me auxiliar na decisão sobre eventos futuros, se eu vou estudar lá ou não, se eu vou investir nas ações de uma daquelas universidades ou não. Então, ela auxilia, sim, na previsão de eventos futuros. Outra previsão que ela pode me auxiliar é que se eu comprar ações agora dessa nova universidade fundida, muito provavelmente o meu retorno vai ser maior. Então, ela auxilia na previsão de eventos futuros. Então, essa afirmativa é verdadeira. Outra, faz diferença na tomada de decisões? Evidente. Eu vou decidir se eu vou estudar lá ou não, vou decidir se eu vou comprar aquela ação ou não, tudo baseado nessa informação de fusão. Então, essa afirmativa está verdadeira. Outra, ajuda na avaliação de eventos passados? Sem dúvida. Porque, por exemplo, se eu sou um empregado ou se eu sou um investidor e eu tenho um passivo, uma dívida com a Universidade A e depois ela funde com a Universidade B, caramba, como que ficará a minha dívida, o meu passivo? Ele vai ser absorvido? Tecnicamente sim, mas e agora? Então, isso sim vai auxiliar e ajudar na avaliação de eventos passados. Outro exemplo, se eu sou um empregado da Universidade B e tenho uma ação trabalhista contra ela, ou vou mover uma ação trabalhista contra ela, agora que são duas universidades juntas, eu posso ser tentado a aumentar o valor da causa. Se vai ser procedente ou não é outra história, mas eu posso ser tentado a aumentar o valor da causa, que agora o patrimônio é maior. Então, ela auxilia, sim, na avaliação de eventos passados. Verdadeiro. Demonstrar que tanto itens materiais quanto imateriais devem ser considerados. Itens imateriais é aquele caso do Banco Itaú, que eu comentei com vocês. Então, o Banco Itaú perdeu R$ 100, sumiram R$ 100. Você acha que o investidor do Banco Itaú vai estar preocupado com o Banco Itaú perder R$ 100? É claro que não. Então, essa informação é imaterial.
E a relevância, ela não se propõe a cuidar de informações imateriais, ela só se propõe a cuidar de informações materiais. Então, o gabarito dessa questão é a letra D de dado. Então, agora, nós já estudamos essa parte, estudamos aqui, fundamentais, estudamos relevância e materialidade. Então, todo esse pedaço aqui, nós já abordamos. Eu espero que você não tenha ficado com nenhuma dúvida. As características fundamentais, que são, para nós encerrarmos, outra característica, a representação fidedigna ou confiabilidade. O que é isso? É representar a informação de uma maneira fidedigna, que não fuja da realidade, seja aquilo. Como se diz no popular em algumas regiões, é preto no branco. Então, ela apresenta a informação. Então, uma informação fidedigna, ou também chamada uma informação confiável, ela se apresenta de 3 maneiras: completa, neutra e livre de erros. Completa, ela inclui todos os itens necessários. Ela não pode faltar um pedaço. Aquela informação não pode deixar dúvida sobre o que ela se propõe a transmitir. Perfeito? Então é uma informação completa. Uma informação neutra, ela é livre de distorções. E aqui cabe uma consideração que não significa uma informação aleatória. Uma informação neutra não quer dizer uma informação que não possa ser direcionada para qualquer um, para um público específico. Não. Ela pode ser, sim, uma informação direcionada para um público específico. Por exemplo, uma informação voltada para as autoridades fiscais, uma informação voltada para investidores em potencial. Nem por isso ela deixa de ser neutra. Neutra não quer dizer uma informação aleatória, que serve para todo mundo sem nenhum interesse. Não, ela pode ter interesse, sim, de alimentar um determinado público. O que vai dizer se essa informação é neutra é se ela é livre de distorções. Então, se eu chego aqui e faço uma informação para os investidores, né, eu estou direcionando os investidores da minha empresa. Então, eu estou desconsiderando a autoridade fiscal, estou desconsiderando outros públicos. Estou direcionando para investidores. Ainda assim, ela é neutra? Sim. Quando que ela vai deixar de ser neutra? Se eu, por exemplo, omitir que eu pretendo encerrar a empresa. Então, se na hora de eu apresentar o meu balanço, as minhas informações contábeis, eu omiti dos meus investidores que eu pretendo encerrar a empresa, aí essa informação não é mais neutra. Por quê? Porque agora ela contém uma distorção. Mas se eu chegar para os meus investidores e apresentar a informação que eu quero encerrar a empresa, ela volta a ser neutra, mesmo estando direcionada para um público específico. Então a neutralidade é livre de distorções. O que é diferente de livre de erros? Livre de distorções e livre de erros são diferentes. Por quê? Porque livre de erros significa o processo é idôneo. Então, o processo que eu estou usando para chegar àquela conclusão, ele está idôneo, ele está funcionando dentro dos padrões contábeis. O resultado pode sair errado? Pode, mas não deixou aquela informação de ser livre de erros. Por quê? Porque o processo funciona. A gente sabe que o ser humano erra. Então, eu não posso exigir uma informação contábil 100% correta. Ela pode ter uma incorreção, pode. Mas o processo que me levou àquela incorreção, ele tem que ser idôneo. Eu tenho que ter usado todos os princípios contábeis, todas as determinações das normas para chegar àquele resultado. E mesmo assim eu cheguei a um erro. Se isso acontecer, a informação ainda é considerada fidedigna e livre de erros. Ok? Então, espero que você tenha gostado dessa primeira parte. Sei que o CPC é uma parte da estrutura conceitual, é uma parte maçante, desgastante, mas eu procurei oferecer o menor número possível de informações para que nós, nos exercícios, possamos efetivamente aprofundar. Não esqueçam de ler nossos livros digitais e principalmente fazer as questões que ali se encontram propostas para você, porque você vai ter uma amplitude de visão muito maior e uma consolidação do conhecimento muito melhor, ok? Um forte abraço e até a próxima.